Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast criado para quebrar os tabus que você ouve aí na medicina. Meu nome é Bernardo Preste, sou um dos hosts aqui do podcast e junto com a minha maravilhosa, incrível, perfeita, deusa, namorada, Gabi, que é pediatra, neonatologista, empreendedora no PDC, pediatra de consultório, mãe do Zé e minha choinha, somos hosts desse podcast. Ô amor, hoje você leu, que isso? Você não decorou ainda? Essa apresentação tão espontânea, né? Tão real, tão... Gente, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui para um papo super especial e vamos apresentar nossa convidada, Vamos, né? que é um currículo extenso aqui. Essa aqui eu vou ter que ler também. Porque... Que Líris, que a gente tem o prazer de receber aqui no DesconstruCast, é graduada em Desenho Industrial e Design de Interiores, é ex-diretora da C&A do México, Vivara, Carrefour, Clinique, ex-head de maquiagem na Avon, trabalhou 33 anos no mundo corporativo e hoje é mentora de executivos e empreendedores com foco em personal branding e liderança. Queria eu ter um currículo desse, né, O currículo é tão extenso que você esqueceu de falar que, na verdade, ela também é graduada em administração, não é mesmo, Líris? Opa! Então, assim, gente, não é para todos, Não é para né? poucos. Estamos na vida para sermos Líris. Isso, prazer de ter aqui, Líris. Bem-vinda, Líris. Para mim é uma alegria estar aqui, assim, desde o dia que eu conheci o Bernardo e depois você, que foi logo em seguida, eu me apaixonei. E com o tempo eu fui entendendo por quê. Porque o que une as pessoas são os valores. E acho que a gente tem valores muito semelhantes. E essa é a base de qualquer relacionamento. É que faz com que a gente conheça há pouco tempo, mas já se sinta em confiança. Então, me sinto muito feliz e muito em confiança de estar aqui com vocês. Só vou falar uma coisa. Eu não concluí a faculdade de desenho industrial. Eu parei para fazer administração. Ah, olha só. Eu acabei não concluindo o desenho industrial. Por isso São que eu fui muitas, fazer... Por isso são que eu fui muitas fazer, informações. Muitas informações, currículo, muita né? história. Eu que não contei direito essa história. Ficou uma coisa mal resolvida e eu acho que tudo que fica mal resolvido é uma porta aberta, sabe? Fica aquela coisa, mas eu não terminei. Aí quando mais pra frente já tava assim, com a carreira mais estabilizada, eu falei, eu quero matar essa coisa assim que ficou mal resolvida. Então acho que a primeira mensagem é dar tempo de você fazer mais coisa na vida. Com certeza. Se você não consegue fazer tudo agora, deixa no parking, né? E daqui a pouco a gente bota pra jogo. E Líris, aproveitando que você tá contando pra gente, né, um pouquinho dessa sua história aí com a questão das graduações, da sua formação, conta pra gente um pouco da sua história mesmo, assim, desde o começo. Quem é a Líris? E a gente quer te perguntar isso, quer que você conte isso, justamente porque tem muitas coisas pra você acrescentar na vida das pessoas que estão ouvindo a gente hoje, né, dos estudantes de medicina, dos médicos recém-formados, dos médicos já com bastante tempo de formação. E eu acho que tudo começa com o início, com quem é a Líris. E tem um detalhe importante aqui, que a Líris é a nossa primeira convidada que não é médica nem estudante de medicina. Nem da área médica. E eu acho que ela vai ter muito a agregar, porque às vezes na medicina a gente fica numa bolha, né? Às vezes a gente só respira aquilo ali, só conversa com o médico, só conversa com os colegas ali da faculdade. A partir do momento que a gente traz uma outra convidada que tem uma história completamente diferente, eu acho que isso vai enriquecer bastante. Com certeza. Nossa, que bacana, me senti muito honrada. Ainda mais. Contando aqui rapidamente uma história, eu falo brincando que assim, eu era uma Cinderela e virei uma gata borralheira, porque meu pai era empresário, eu estava no Rio, eu tinha uma vida bastante confortável, foi quando eu... Né, Você nasceu no Rio? Não, eu sou uma paulista criada no Rio de Janeiro, criada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Por isso que ela não Eu sou o contrário. Pois ou menos. Mas depois eu acabei voltando para São Paulo. Eu voltei 2 vezes para São Paulo. Eu voltei primeiro na adolescência, quando meus pais se separaram. E aí a gente morou aqui na Alameda Santos, aqui pertinho. Do ladinho. E na época, quando eu completei 18 anos, meu pai me deu um carro de presente e falou assim, até aqui eu fui. Eu não sabia, mas ele estava quebrado. E realmente ele não tinha a menor condição, tanto que ele morreu pouco tempo depois. Aí minha mãe falou, não, quero voltar a morar no Rio, e a gente voltou para o Rio de Janeiro, mas numa situação completamente diferente. Voltamos do tipo, não tinha nada, sabe, do tipo, todo mundo teve que sair para trabalhar para ajudar a pagar as contas. Se vira, né? Se vira total. Os meus amigos, assim, estudavam no Colégio Santo Agostinho, no Leblon. Ah, sim. Então, um ia morar nos Estados Unidos, fazendo faculdade lá, o outro ia morar na França, e eu, brincando, né, ia para Nova Iguaçu trabalhar, porque eu tive que arranjar um emprego. Aí eu já trabalhava com o meu carro, o primeiro emprego que eu tive foi de treinamento de vendas, e daí acho que vem a minha história de gostar de dar treinamento e de desenvolver pessoas.
E depois de alguns anos, eu entrei como trainee da C&A, que eu acho que foi uma grande virada minha. Eu fiquei 6 anos na primeira empresa e aprendi muito sobre mundo corporativo, etc. Mas quando eu entrei como trainee na C&A, é que realmente eu dei um salto na carreira executiva, porque o trainee tinha planejamento de carreira, e através da C&A eu viajava tipo 2, 3 vezes por ano para a Europa, Estados Unidos, ia para o Oriente, conheci Índia, conheci China. Olha. Então aumentou muito minha visão de mundo. Uhum. Dali da C&A eu acabei pedindo demissão para ir para a Avon, assumir a parte de cosméticos lá dentro. Tem uma história que eu fui para a Avon porque eu tive uma avaliação de desempenho ruim. E o diretor, na época, na C&A, falou para mim que eu não ia crescer mais. Eu estava com cargo de gerência de categoria, meu projeto tinha terminado, eu tinha voltado para a estrutura como gerente de produto e queria voltar a crescer. E às vezes na carreira você dá um passo para trás e tá tudo bem, se for temporário. O problema é que você tem que ter algum horizonte ali de que você tem um próximo passo. Exatamente. E aí, que balde de água fria, né? Foi um balde de água fria na minha avaliação. Ele falou, não, eu ainda vou crescer, mas você vai continuar onde você tá. A empresa não te vê com cargo de liderança de gente de categoria. Eu tinha recebido já 2 propostas para sair. Quando veio a terceira, não tinha nem dúvida. Eu já sabia que eu tinha que sair. Então, acabei saindo da C&A chorando. Fui para a Avon. E na Avon eu acabei assumindo a cadeira de maquiagem, enfim, e foi uma virada muito boa ter saído do varejo de moda para ir para a indústria e na venda direta. E eu comecei a aprender que era bom mudar, muito louco isso, que você mudando tinha que se desconstruir. Às vezes é bom a gente assumir um desafio novo. Tudo a ver com o DesconstruCast aí. Exatamente, porque eu voltei a ser trainee. Quando você muda de empresa, você já tem que se adaptar à cultura. Mas quando eu fui para maquiagem, eu não sabia nada de maquiagem. Você saiu completamente do meio que você estava confortável, né? E você acha, assim, olhando agora, olhando para trás, você acha que esse balde de água fria te motivou a buscar mais, a entrar na outra empresa, na Avon, né, que você entrou depois da C&A, e querer entrar com o pé na porta mesmo? Ou você acha que isso te deixou muito mais, te fez ficar muito mais para baixo do que para cima? Olha, a pergunta é ótima. Foram as duas coisas. Na hora que você toma um balde de água fria, a primeira coisa eu falei, eu chorei 3 dias, né? Assim, eu chorei de ficar com o olho inchado, parecia que tinha morrido alguém e tinha morrido meu sonho dentro daquela empresa. Depois disso, acho que veio um instinto de falar assim, não, acho que a minha carreira é minha, sou eu que tenho que pilotar e é de verdade sou eu. isso, exatamente, como boa leonina. Eu falei, não, ninguém vai decidir o que eu vou ser, o que eu não vou ser. Eu vou ser o tanto que eu quiser me esforçar. Eu já cheguei até aqui, eu posso chegar até aqui e até onde eu quiser. Então, as piores coisas que me aconteceram, como, por exemplo, meu pai ter quebrado, logo depois ele ter morrido, ter recebido esse baldinho de água fria, foram, na verdade, as viradas que eu precisava de chave. O combustível pro seu foguete, A hora mais escura é antes de amanhecer, né? E assim, Liris, eu tô te perguntando isso porque justamente, fazendo um paralelo aqui com o nosso meio, muitas vezes a gente recebe alguns feedbacks de chefe, às vezes de dentro do hospital, de alguma subespecialidade, quando a gente tá na faculdade, ou às vezes até mesmo quando a gente tá na residência. Ai, faz isso não, você não leva muito jeito, sabe? Não vai pra essa área não, vai fazer outra coisa. A pessoa quer definir pra você, baseado no que ela vê externamente, o que você é adequado ou não pra fazer, sabe? O que você pode ou não seguir. Então eu acho que faz muito sentido você comentar isso pro pessoal que tá em casa ouvir, porque a sua carreira, pelo que você tá contando e pelo que você vai contar, é que eu já sei, né, gente? Então, assim, eu tô dando um pouco de spoiler. Mas a sua carreira, pelo que você tá contando, a partir desse momento difícil que você passou dentro da C&A, deslanchou e com certeza foi fundamental para construir a Liris que faz o que a Liris de 2022 faz. Então, é exatamente por isso que eu fiz essa pergunta, sabe? Pra gente quebrar essa coisa de, ai, nossa, então quer dizer que se uma pessoa falou que eu não posso fazer alguma coisa, ela me definiu, pronto, é isso. Então, muito legal você trazer isso pra gente, né, amor? Com certeza. E uma coisa que o pessoal tem que ter claro, que inclusive a gente já foi um tema de um podcast aqui de ajustar a rota, de mudança de carreira e tudo mais,
hoje tem se tornado cada vez mais comum. Outro dia eu vi um artigo que fala que os millennials, ou seja, nascidos até 1996, se eu não me engano, 50% deles vão viver até os 100 anos. Então, já tem uma mudança ali de toda a expectativa, toda a programação de vida dessa turma. E além disso, eles vão trocar de carreira entre 10 a 14 vezes durante a vida. Então, é uma coisa que vai ser cada vez mais comum. E quando a gente pensa em mudar de carreira, não é que quer dizer que você tem que sair da medicina. Mas às vezes você vai começar com uma especialidade, às vezes você vai migrar para outra, às vezes você vai fazer uma subespecialidade dentro da especialidade. Foi muito isso que você foi fazendo. No início, você trabalhava nesse mundo corporativo, estava na C&A, aí já foi passando para outras empresas com outras vivências. Isso também é uma mudança de carreira. E muitas vezes essa mudança, a gente encara isso como uma coisa negativa, tem que mudar, vai ter que sair da zona de conforto é difícil, né? Exato. E aí você foi se reinventando, se construindo nessa trajetória. Mas continue, que eu quero ver onde isso vai chegar. Eu acho fantástico o que vocês dois falaram, e a frase que me veio à cabeça é assim: tudo que você faz te prepara para aquilo que você vai fazer. Isso. É isso mesmo. Tudo que você faz te prepara para aquilo que você vai fazer. Boa. Então, nenhuma experiência que você passa é à toa. Eu acredito, tem uma frase em espanhol que é todo lo malo, algo bueno te da, que é tudo de ruim que você passa, de desafio, na verdade, só te prepara para o próximo estágio. Eu fico brincando que a vida é que nem videogame, você tem níveis, né? Você vai amadurecendo e o nível do videogame vai ficando mais difícil. O chefão vai ficando cada vez mais forte, né? Exato. Né? O tiro de canhão que vem, tudo você tem que aumentar a velocidade, não é? Hoje você não tem que tomar decisões mais rápidas do que você tinha que tomar antes. E muito mais complexas. Muito mais complexas, é isso. Né? E então, acho que tudo que você faz vai te preparando. E quando você se obriga a fazer alguma mudança, ou a vida te obriga a fazer alguma mudança que você muitas vezes não tem coragem de tomar a decisão, mas a vida toma a decisão por você, você é obrigada, como eu falei, a se desconstruir, a recomeçar, né, com mais humildade. E aí, o mais bacana é que a tua essência permanece. Eu saindo como eu falei, quando eu saí da C&A e fui para a Avon, primeiro eu fui para a parte de moda, assumi o catálogo de moda. E de repente eu fui alçada a cadeira, né, me convidaram para assumir a cadeira de maquiagem, eu dei um super resultado em moda. E falaram, você não quer assumir a cadeira de maquiagem? Eu nunca tinha entendido nada de cosméticos. Mas eu falei, cosméticos... Tô aqui, bora. Eu não entendo. Eu acho muito legal, porque eu lembro de eu fazendo uma entrevista com a vice-presidente, ela olhava para mim, uma pessoa que eu mantenho contato até hoje, me mandou mensagem ontem. Aí a Silvana virou para mim e falou assim, mas tu quer assumir maquiagem? Eu falei, quero. Ela falou assim, mas tu sabe que a Avon é líder em maquiagem, né? Eu falei, eu sei. Mas tu não usa maquiagem? Eu falei, lógico que eu uso. Ela falou, o que tu tá usando hoje? Eu falei, eu tô com protetor solar, com cor. Tô usando um brilho, que já naquela altura da entrevista já não tinha nada, de brilho. E tô com uma máscara de cílios, que eu passava muito pouquinho. Porque eu era super ligada em moda, mas eu não era ligada em maquiagem. E ela falou, mas como é que tu vai assumir uma cadeira que tu não usa nem o produto? Eu falei, Silvana, mas eu entendo. E isso é uma coisa muito legal. Eu entendo como funciona a parte comercial, eu sei como vender, eu sei como fazer marketing, eu entendo de construção de coleção, de balanceamento de portfólio. Eu comecei a mostrar para ela que o conhecimento que eu tinha era útil para onde eu ia sentar, para a cadeira que eu ia assumir. E ela confiou em mim e me deu a oportunidade. E falando de medicina, a base da medicina é uma só. Quando você pega este teu conteúdo e consegue aplicar em diferentes áreas, o que você está fazendo, na verdade, é ampliando a sua base de conhecimento. E eu acredito muito, e isso acabou virando minha maneira de crescer mesmo na carreira, que quando você fica numa só especialidade, é muito legal, mas você cresce como uma árvore que vai muito alta e é estreita, né? Como se fosse um coqueiro imperial altíssimo. É lindo, maravilhoso. Quando você vai mudando de área, você vai alagando o teu tronco e as suas raízes vão ficando também maiores. Eu precisava dessa segurança. Como eu vinha de uma história de insegurança, encarar as mudanças me dava mais segurança de que eu não ia ficar refém de novo de uma pessoa, como eu fui do meu pai, ou de uma área só. Sabe, do tipo, eu vou trabalhar só com moda? Não, agora eu sei trabalhar com moda e maquiagem, com venda direta e varejo. Então, essa mudança te aumenta a segurança. Para mim, me dá uma sensação exatamente disso. Uma árvore mais fortalecida, com ramos mais ramificados, mas também com raízes mais profundas e mais amplas. E uma árvore mais, vamos falar, com um tronco mais largo, fica menos suscetível.
Essa foi isso. A bater do vento. Exatamente. Então, hoje existe essa descrição, né, do profissional em formato de T, né? Que ele tem diversos conhecimentos ali, então vamos dizer, a perna horizontal do T, e ele tem uma área que ele domina um pouco mais. Então, que é a perna vertical ali do T. Uhum. Que antes a gente tinha um profissional que só sabe uma coisa. Então, vamos pensar aqui, sei lá, um cirurgião vascular, ele só sabe cirurgia vascular, ele só sabe aquilo ali. Não. Mas hoje, por exemplo, um cirurgião vascular ele tem que entender de clínica, ele tem que entender do paciente obeso, de controle glicêmico, de outras coisas que fogem um pouco ali da área, e não só de conteúdo técnico, que eu acho que é uma coisa que é super relevante no mundo corporativo, que até tem essa pesquisa, que o pessoal fala que normalmente você é mais demitido pelas soft skills do que pelas hard skills. Completamente. É muito mais uma questão de comportamento, de como você se lida com o parceiro, com o colega de trabalho, do que às vezes o domínio ali de administração, de finanças ali, hard mesmo. E fica também o que ela acabou de falar da questão da entrevista, né? Então, poderia ter se intimidado frente ao desafio. Total. E, não, realmente, eu não uso maquiagem, eu não sei muito bem do que a gente vai falar. Não, eu sei sim, eu posso não fazer uso do produto ainda, porque isso é uma questão só de hábito, mas eu sei como funciona o desenvolvimento do negócio, né? Então, acho que isso também entra na questão das entrevistas difíceis. E aí, depois de 33 anos, né, de mundo corporativo, teve mais uma virada de chave, né? Teve mais uma virada de chave. Então, antes de eu tomar essa decisão, eu ainda saí por uma vida dá muitas voltas. Eu fui convidada a voltar para a C&A. Saí da Avon de novo chorando, porque eu estava super feliz. E fui para a C&A do México e virei par dessa pessoa que me avaliou falando que eu não tinha condição de crescer. O mundo capota, né, gente? Ele não gira. E aí fiquei como diretora na C&A do México. Quando eu voltei, ainda passei. Aí eu já estava assim do tipo soltinha, né? Já tinha zero medo de mudar. Me convidaram para assumir uma cadeira na Vivara. Eu falei, joia eu não conheço, né? Gente, aí olha isso. Me virei diretora. Joia, maquiagem, roupa. Então eu falei, vou ser diretora na Vivara. Da Vivara eu acabei indo pro Carrefour. No Carrefour assumi de novo a área têxtil. E vem uma história, acho que é muito importante, que é networking. O CEO que me contratou no Carrefour era o mesmo CEO da C&A da época que eu pedi demissão, né? Que era o Fázio. Confiou em mim de novo. Eu acho que é muito bom você sair e deixar as portas abertas. Quando eu estava já na Avon, o CEO da América Latina da C&A me chamou para conversar, para saber por que eu tinha pedido a demissão. E falou que, assim, um dia que eu quisesse voltar, as portas estariam abertas. E, de fato, eu acabei voltando, que na época eu nem planejava. E o CEO da época da C&A também acabou me recontratando. Essa vida, gente, o tempo inteiro a gente esbarra com o nosso passado. Então, a reputação é muito importante. Isso aí tem muita relevância porque a gente vai falar mais à frente, né? Você tem que deixar uma história limpa, uma história assim não de queimar pontes, mas de construir pontes. Uma história em que as pessoas, eu falo que tem uma memória doce, tem um sabor doce quando pensam no seu nome. Sim. Não aquelas, né, aquela coisa que dá até... Quero não, tipo assim, não, né, sai pra lá, vai de retro, né, não. Tem que ser alguma coisa, quero de volta. É assim que você tem que construir a tua reputação. Então, mudar faz bem, mas ainda mais se você consegue ir ampliando o seu network, implantando coisas boas, deixando uma boa história para trás. Então, minha vida foi sempre um retorno de pessoas do meu passado que acabavam ou me indicando ou me recontratando. Depois do Carrefour, minha última encarnação que eu tive foi como diretora de marca da Clinique de Cosméticos. Eu já estava decidida a sair do corporativo quando eu recebi a proposta para ir para a Clinique, mas eu já embarquei sabendo que era a última, porque eu queria fazer a transição. Primeiro, eu pensei exatamente nisso. Eu falei, eu vou viver até 100 anos, não sou a geração milênio, né? Eu sou da geração X, mas eu falei assim, eu sei que eu vou trabalhar ainda durante muito tempo, eu amo trabalhar, eu hoje já tenho uma segurança financeira que me permite correr o risco de sair do mundo corporativo, quando ainda o mundo corporativo me quer, recebendo propostas, e meu marido o tempo inteiro falando, mas por que você saiu? Meu marido ainda é executivo até hoje, na ativa. E fiz isso por desejo de viver uma outra etapa, de construir uma carreira que eu pudesse, eu acho que como os médicos, trabalhar até o dia que eu quisesse, uma carreira onde eu pudesse ser melhor a cada dia, que eu construísse a minha própria jornada exatamente como os médicos constroem,
que eu aprendesse a cada dia coisas novas e que eu pudesse repassar isso para os meus mentorados. Então, foi uma coisa muito planejada. E quando eu saí em 2018, eu tinha 51 anos de idade. A primeira coisa que eu fiz, eu me matriculei num balé clássico, porque eu tinha um trauma de infância. Eu nunca fiz balé na vida. Eu faço exercício desde que eu comecei a trabalhar. Meus pais não achavam que era importante exercício físico. Minha mãe achava que tinha que ser magra. Outra entendeu? Cabeça, né? E ela falou disso: se você fizer exercício, o dia que você parar, você vai engordar. E ela sempre foi super elegante. E aí, esse trauma de infância que me acompanhou, 51 anos, eu entrei no balé. Imagina, colocar minha filha, que fez balé há 13 anos, falar assim: mamita, que ela me chama, né? Mamita, a tua aula é de balé baby, você tá sabendo, né? Porque o que você faz no balé é que a professora ensina do baby. E eu fiz isso, eu me matriculei no balé e tirei um período estudático. Eu fiquei durante 1 ano, listei como boa executiva todos os cursos que eu queria fazer. Eu peguei todos os tops, assim, tipo, qual é a melhor formação que tem de oratória, qual é a melhor formação de design thinking, qual é a melhor formação de programação neurolinguística. E aí, pela primeira vez, eu tinha tempo e dinheiro. Imagina. Eu nunca tinha tido os dois ao mesmo tempo. Porque ou eu tinha tempo e não tinha dinheiro, ou eu tinha dinheiro e não tinha tempo. E não tinha tempo. Aí eu juntei os dois e fiz um parque de diversões, que eu terminei o ano, eu tinha até vergonha de quanto que eu tinha gasto e quanto que eu tinha de diploma, assim, de cursos que eu fui fazer. E foi ótimo, porque tudo que eu fiz me preparou para o que eu faço hoje, que é atuar como mentora de executivos, e que eu faço, tudo que eu uso no processo foi tudo que eu vivi, e mais tudo que eu aprendi e que não adianta só aprender, e que eu fui depois, colocando, né, em prática. É a bagagem somada, a bagagem pessoal, né, da sua vida mesmo, somada ao conhecimento que você foi atrás para adquirir. Então, acho que faz toda a diferença na vida de uma pessoa que vai ser mentorada, né? Acho que esse é o termo. Que vai ser guiada por você, então. E isso vale para qualquer profissão. Qualquer profissão, né? O que vocês estão aprendendo aqui, por enquanto é por aqui, para cá. Daqui a pouco vocês vão fazer uma outra coisa na vida, vocês vão entender por que vocês passaram por aqui. Os pontos se conectam de trás pra frente, né? A lá Steve Jobs. A lá Steve Jobs. Cara, essa frase eu acho que... É a frase que a gente mais fala aqui no podcast. É a frase que eu mais falo. E da onde veio a ideia desse conceito de focar em personal branding, que é uma coisa que talvez para muitos aqui que estejam ouvindo nosso podcast seja um conceito novo, né? Que é marca pessoal em português. Da onde que veio a ideia de, isso aqui é um assunto que eu acho relevante falar? Como é que veio esse insight? É super importante essa pergunta, porque veio de uma jornada. Primeiro eu saí do mundo corporativo para cuidar de gente. Eu comecei a atender, tinha feito uma formação de coach da antroposofia e todo mundo falava assim, fiz 1 ano e meio de formação. Todo mundo falava assim, agora você vai ser coach. Eu não me via como coach, porque eu falava, eu sou executiva. A líder executiva falava, você não é coach. Até porque coach, infelizmente, tem uma imagem muito estragada aqui no Brasil, porque é uma coisa super relevante, é uma ferramenta, mas as pessoas que começaram a usar essa ferramenta acabaram meio que poluindo ali. A usar da maneira eu fiz uma formação adequada, né? que tinha 1000 pessoas, que depois de 4 dias de evento, tipo assim, depois você fazia 50 horas online e você tava com o certificado. Eu falei, gente, esse povo não tá preparado. Eu estava fazendo uma outra formação da antroposofia, que era 1 ano e meio, era uma coisa muito mais séria, da ecossocial. Eu falava, gente, isso aqui, sabe, do tipo, tá dando diploma para um monte de gente, por isso que o mercado tá assim. Eram turmas e mais turmas, sabe, do tipo, jogando pessoas, principalmente quem estava desempregado, não sabia o que fazer, né, ia fazer aquilo. Então, eu não me via. E não tem nada a ver com o sentido da palavra coach, né? Se a gente for olhar o sentido da palavra coach, a tradução do inglês, é o treinador. É alguém que vai capacitar um time ou uma pessoa para fazer aquilo que ele já fez por muito tempo. Então, você precisa dessa questão da experiência própria para poder ensinar outra pessoa. Não tem como você fazer uma formação ali de um final de semana e sair falando para as pessoas aquilo que você pegou, né, naquele tempo que você ficou ali. Então, acho que a diferença você não se via como coach, mas você tinha bagagem para guiar outras pessoas. E eu acho que foi aí que você começou a construir o que você está construindo hoje em dia, não foi?
Não, foi exatamente isso. Eu não me via, não porque, vamos falar assim, porque na época o mercado estava tão inundado desse tipo de profissional que eu falei, eu não consigo me posicionar dessa maneira. É uma questão de como você se vê, você tem que se posicionar. Eu não me via assim. E eu comecei a trabalhar como mentora, inclusive na minha própria formação, que teve um TCC para entregar na formação do Ecosocial. Os próprios donos do curso falaram, pela tua experiência, você não vai ser coach, você vai ser mentora, mentor coach, enfim. Mas eu ainda assim não me achava muito, mas eu atendia, já comecei a atender pessoas, naturalmente as pessoas te procuram, você está estudando isso, e já me conheciam do corporativo, então, pela minha reputação do corporativo, me procuravam. Até que em 2019, eu abri uma agência de branding. E na hora que eu abri uma agência de branding, você ligou os pontos ali. Não, então, eu não tinha ligado ainda, eu comecei a fazer branding para a empresa. Aí, a Liris Marketing, a Liris Executiva, ficou super feliz, né? Porque, assim, bacana, estamos voltando ativa. Ela tinha me colocado para estacionar, eu estava ali, sabe, do tipo de castigo, sair do corporativo. Ela tinha ido cuidar de gente. Não, então agora ela me chamou de volta, eu estou escalada no time, vou entrar em campo a Liris de Marketing. E comecei a fazer branding para as pessoas que eram ex-trainees ou pessoas que eram da minha equipe que estavam empreendendo e me contratavam para fazer os projetos estratégicos ou indicavam para alguém. Até que começaram a entrar projetos de pessoas. Aí quando me perguntaram assim, você faz personal branding? Aí eu olhei e falei assim, faço. Porque assim, personal branding você já tem o processo? Eu falei, tenho, porque eu vou juntar a Liris, a metade Liris que faz mentoria, com a metade Liris que faz branding. E criei um processo que é diferente do processo do mercado, porque normalmente quem fala de personal branding não entende de gente. Ou quem está falando de personal branding, eu sei porque eu fiz algumas formações de personal branding também, obviamente, né? Uma das pessoas que eu fiz uma formação de personal branding, ela era coach. Então ela falava, e a parte de marketing? Não, essa parte de marketing ele procura outra pessoa. Ué, mas aí então é só o personal, né? Não tem o branding, né? Só faz a parte do posicionamento, de tipo assim, quais são, enfim, tem alguns exercícios, qual é teu board pessoal, mas a parte da ativação tem muito ex-coach que está fazendo marca pessoal. E tem muita gente de marketing que está fazendo branding. Então, só que não entende da parte humana do produto, entendeu? E branding não é você falar assim, faz 10 stories por dia, 30 stories por dia, faz um Reels por dia e você está ativando sua marca. Não, é que nem entregar um carro na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Você tem que ter uma preparação antes. Uhum. Se a gente for simplificar o conceito de personal branding, então a pessoa tem essa questão do marketing, né, de como ela vai desenvolver melhor a marca pessoal dela, mas também tem a questão do desenvolvimento pessoal, é isso? É meio que só pra gente deixar claro pra todo mundo que tá ouvindo a gente, porque às vezes isso é um conceito novo mesmo, né? E vou te falar que eu posso até estar errada, mas eu duvido que alguma faculdade de medicina fale sobre personal branding. Nem então, marketing acho que, a gente fala, nem exatamente, de finanças, é um conceito extremamente importante, principalmente para o médico que vai se posicionar no mercado. Mais hora, menos hora, vai precisar se posicionar, mas que as pessoas não têm muita noção, né? A gente que já é um pouco mais... macaco velho nesse mercado, a gente já entende um pouquinho melhor. Não, assim... tantos detalhes, mas entende um pouquinho melhor. Se esse podcast fosse sozinho aqui, imagina eu e você discutindo personal branding, a gente ia falar então, ia dar aquele somebody love, né? Aqui é somebody love, total. Então, Liris, pra você poder explicar, assim, se você pudesse, em poucas palavras, explicar para o pessoal que a maioria é estudante de medicina, médico recém-formado, o que é o personal branding? Como você explicaria? De uma maneira bem prática, pensa o seguinte, você entra no supermercado, né? E aí você vai numa prateleira, todos os produtos têm rótulo em branco. Qual você vai escolher? Você não vai saber nem que produto escolher, concorda? Uhum. Aí, você vai no supermercado, tem até os produtos já estão com rótulo. E tem alguns produtos que estão no estoque. Qual você vai escolher? O que está na prateleira. Sim. Então, na primeira opção, você não sabe como escolher porque não tem rótulo que diferencie. Todos são iguais. Todos são iguais. E na segunda opção, você vai levar só o que tiver exposto. E muitas vezes você leva, inclusive, o que está sendo demonstrado pela mocinha que está lá fazendo experimentação. O que está na sua primeira linha de visão. O que está na sua primeira linha de visão, que não está embaixo, nem está em cima. Então, nós somos produtos e nós estamos no mercado. A palavra
Branding vem do brand, é o verbo marcando, da palavra marca. E marca é registro. Todo mundo, desde que nasce, deixa um registro. Você é uma pediatra, tem o bebê chorão e tem o bebê que chora menos. Então, você se lembra do bebê que chora mais, você até chega a escutar o choro dele. Quando você, e até é capaz de sofrer. Eu, quando lembro da minha filha chorando, até hoje me dói. E eu não consigo ver bebê chorando, porque parece assim, do tipo que está me arrancando a alma. Eu sofro com o bebê chorando. Então, todos nós temos marcas, que nós deixamos impressões nos outros o tempo todo. Só que a gente não tem noção disso. Então, a marca pessoal é a marca que você deixa como pessoa em qualquer ser que cruze o seu caminho. A reputação é o que os outros falam de você. Marketing pessoal é você se vendendo. Branding são os outros te vendendo. Essa que é a diferença. Eu amei essa analogia. Nossa, muito boa. Inclusive, eu usei esses dias no PDC, no produto que a gente trabalha, né, para pediatras, chama pediatra de consultório. Essa questão de comparar com a pasta de dente. Então, assim, tem muito pediatra no mercado, não vou fazer isso, porque, né, já tem demais. É igual quando você vai comprar pasta de dente. Tem, tipo, uma prateleira, que sem brincadeira, eu acho que eu contei uns 30 tipos de pasta de dente. E essa deixa mais branca, essa dura mais tempo, sabor abacaxi, sabor menta, sabor triplo menta. Tipo, coisas que não fazem sentido. Eu compro sempre a mesma. Porque ela supre as minhas necessidades e ela é boa pra mim e eu já tô acostumada, já tô habituada. Mas quando a gente tá falando de pessoas, né, é como você tá falando, é a marca que as pessoas deixam. E pessoas deixam marcas o tempo inteiro na gente. E a gente deixa marca o tempo inteiro nas pessoas. Então, o que faz alguém querer continuar com você e não querer outra pasta de dente se a gente tem várias no mercado? Eu acho que essa sua analogia foi basicamente, se todos os rótulos são brancos, você não sabe, né, qual a diferença entre eles. Então, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Achei incrível a sua analogia. E essa analogia já responde até outra pergunta que eu ia fazer para Liris, que é qual a importância do personal branding? O seu personal branding é o motivo que as pessoas vão escolher você em detrimento de outros. Seja para um trabalho, seja para um... Acho que a gente tá muito na linha de trabalho aqui, mas com certeza isso também influencia os relacionamentos. Sim, todos. A imagem que você deixa, o posicionamento que você tem, isso impacta como vai ser a sua primeira impressão com uma pessoa. E se aquela pessoa no início do relacionamento vai levar uma imagem, cara bacana, uma menina bacana, ou não. Tipo, putz, não gostei, não achei legal. Eu acho que isso aí não é só para trabalho, né? Não, isso é para tudo, isso é para a vida. E na prática, uma outra coisa que eu sempre falo para os meus mentorados, você escolhe essa pasta de dente porque a pasta de dente sabe quem ela é. Na embalagem dela vem escrito para que ela serve. Se ela clareia os dentes ou se ela combate a placa bacteriana, enfim. O que importa é que você compra com segurança, porque ela se posiciona no mercado, ela conhece todos os ingredientes dela. E quando que você abandona o produto? Quando ele não entrega aquilo que ele prometeu. É a mesma coisa com a gente em relação à contratação de serviços. Primeiro, o profissional tem que saber comunicar quem ele é, para que ele serve. E a própria embalagem da pasta de dente também comunica até o nível de preço dela. Se você abre, por exemplo, você chega no supermercado, tem uma embalagem de um café pretinho com dourado, você já sabe que ele é premium, porque o preto e dourado estão associados a uma sofisticação, ao ouro. E uma embalagem de um café todo coloridinho é um café ou mais barato ou mais infantil, mais jovem. Então, cor comunica, mas ela tem que estar em coerência com o posicionamento do produto e com o benefício que ele entrega e para quem ele entrega. E trazendo isso para a vida pessoal, eu acho que é muito boa essa analogia. Imagina você na faculdade de medicina. Um estudante, homem, você chega lá, uma camisa polo, uma calça certinha, um sapatênis, e tem um outro cara que chega de bermuda, a camisa da Atlética, aquele cabelo bagunçado. Querendo ou não, ali naquele momento, você está comunicando um pouco do seu posicionamento. Sim. O cara que está com a camisa Atlética, ele pode ser o cara mais genial do mundo, ele pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas ele a imagem comunica muito. A imagem comunica, é isso que eu acho que foi uma baita sacada que você trouxe, dessa questão de a sua primeira impressão não é verbal. A sua primeira impressão é a imagem.
É igual quando você vê um anúncio, quando você vê um trailer, quando você vê alguma coisa assim. E dizem, tem vários estudos que falam, né, que o nosso cérebro, ele faz essas ligações de que, tipo, não, essa pessoa realmente ela é imponente, né? Quero ouvir o que ela tem pra falar. Em poucos segundos, né? Então a imagem, ela é tão importante que a gente é julgado, gente. Isso, infelizmente, não é uma coisa que a gente define. Não, tem que ser assim. É assim. É assim e a gente tem duas coisas pra fazer frente a isso. Ou a gente sofre, meu Deus, como o mundo é injusto. Eu gostaria muito de andar por aí só de blusa de alcinha, moletom, sabe? E sem maquiagem, porque dá trabalho. Mas, infelizmente, esse é o mundo. Eu posso chorar por isso, ou eu posso falar, não, beleza, esse é o jogo, então bora jogar e ver onde vai dar, né? E até falando esse exemplo que você tá falando, amor, uma coisa que aconteceu comigo recentemente, ele diz assim, na faculdade eu sempre andei de roupinha assim, muito menininha, sapatilha, maquiagem clarinha, nunca chamei atenção pra nenhuma região do rosto, enfim, era meio que nem você, assim, máscara pouquinha, né? Sei bem. Então, batom é uma coisa que eu ainda tô me adaptando, mas não é uma coisa que eu tenho muito costume de usar, eu acho que chama muita atenção, então sempre fui mais, não, vou ser mais discretinha, roupas floridas, e saias rodadas. Aí quando eu me formei, que eu entrei na residência e tal, continuou assim a mesma coisa, sempre de tênis ou sapatilha, até que eu acabei a residência, agora a minha última residência, e realmente entrei no mercado de trabalho, né, pra valer. E eu falei, não dá pra ser assim, porque as pessoas, eu percebia que o tratamento que as pessoas tinham comigo era esse. De ai, fofinha, bonitinha, tão queridinha, olha só, toda menininha. Eu falei, gente, eu não quero ser a menininha pra sempre. Porque aquela roupa tava traduzindo um posicionamento que você não achava. Que eu não quero passar. E a gente não pensa nisso, né? Porque eu não quero passar essa postura, eu não quero passar para as pessoas essa imagem de a menininha fofinha, né? Não, meu Deus, eu estudei 10 anos, eu tive aí quase 12 anos de formação técnica e agora eu preciso entrar no mercado e me posicionar como uma pediatra, neonatologista. Como autoridade. Como autoridade, exatamente. E eu comecei a perceber que depois que eu mudei um pouco isso, e foi assim, ouvindo podcast, estudando aqui, pegando exemplos de pessoas, e você foi um exemplo, é um exemplo pra mim. Nossa, a Liz se veste muito bem. Você olha pra ela e fala que eu não sei o que ela faz, mas ela é executiva ou ela trabalha com isso. Então eu fui pegando assim algumas referências e mudei completamente esse estilo. E eu comecei a perceber, e realmente eu comecei a receber feedbacks das pessoas. Às vezes aparece num story, ou num vídeo, ou num anúncio, e a pessoa vem tipo, meu Deus, você terminou a sua formação e você, tipo, é outra. Parabéns! Tipo, você é outra pessoa. Que médica, né? Que você tá se mostrando aí. Porque realmente é isso. Mudou alguma coisa? Eu comecei a falar alguma coisa diferente do que eu falava antes? Não, gente. Comecei a fazer coisas diferentes? Não, eu continuo trabalhando com aquilo que eu trabalho já há 2 anos e meio. Igual, não mudou nada. Mas eu acho que o posicionamento visual faz muita diferença. Então, quis te trazer aqui pra falar disso, porque eu acho que as pessoas não pensam, né? Não, tanto faz, a roupa que a gente veste não diz quem a gente é. Não diz, mas mostra muito pra quem não te conhece. Então… Perfeito. Você tem toda a razão. Pegando aqui o gancho do que o Bernardo falou, penso o seguinte, com essa história da bermuda, da camiseta, eu acho que cada um tem que se vestir do jeito que quiser. Para mim, a autenticidade é você ter a sua embalagem, né, totalmente em coerência com a tua essência. Agora, quando, por exemplo, não está em coerência, não te ajuda, então joga contra. Um exemplo bobo disso, vai no supermercado, aí tem 2 produtinhos, você vai comprar uma embalagem de café ou vai comprar uma caixinha de leite. Aí tem a toda machucada e suja e tem aquela que está impecável, bonitinha. Qual que você vai levar? É o mesmo produto. É o mesmo conteúdo, você conhece a marca, tá tudo igual. Por que a gente tem uma tendência para escolher o produto novo? Você vai comprar uma roupa nova, se ela tiver suja, manchada de batom, você não vai falar assim, você sabe que é só chegar em casa e lavar. Mas você não quer. Mas você não quer. Exatamente. Mas você sabe que é a mesma, tem 2 ali, uma caiu no chão, sujou um pouquinho, você fala, não, eu quero levar que tá em perfeito estado. Então a gente procura isso. E a gente, sim, nós somos seres muito visuais. A questão é que a gente demora menos de 7 segundos, cerca de 3 segundos para fazer a leitura de alguém. Isso é primitivo, porque o ser humano, ele sobreviveu porque ele tinha que tomar uma decisão rápida.
isso aqui é perigoso, eu tenho que sair correndo, ou isso aqui é assim, do tipo, é bom e eu posso me aproximar. Então, a gente tem que aprender a ler e saber se tem que sair correndo ou não. A gente faz julgamento o tempo inteiro, né? Essa é a verdade. É uma coisa primitiva. E é histórico, o que a gente tem que aprender é, quando vem o julgamento, deixar no lugar dele para falar assim, não, deixa eu ver mais dados. Mas é sobrevivência, a questão do julgamento. Porque a gente se motiva por prazer e por dor. Então, se eu me aproximar de alguma coisa perigosa, eu vou me aproximar da dor. Se eu me aproximar de alguma coisa que é legal, vou me aproximar do prazer. Ou vice-versa, você foge da dor, né? Enfim, tem gente que foge do prazer, mas é outro tipo de patologia, não vou falar. Aí é outro tipo de loucura. Mas você tem que fazer essa leitura. E teve um psicólogo, que é o Mehrabian, que fez desenvolveu uma teoria que é a 7-38-55. 7% da nossa comunicação são as palavras, 38% são o tom de voz que a gente fala. Uma coisa é você falar, eu te amo, meu amor. Você fala pra ele, querido, eu te amo. Outra coisa, eu te amo! É totalmente diferente, concorda? Com certeza. Então, o tom de voz é 38%. Lá em casa é assim, ó, Bernardo, lava a louça. Bernardo Luiz, se você não lavasse a louça... Então é isso. Fala que você tá brincando, por favor. Brincadeira. Então, o tom de voz tem muito mais importância. Quando fala Bernardo Luiz, cara, agora já chama o nome completo, né? Não, e é muito assim, é muito assim. Não é? Ou então é B. B, vem aqui. Não, Bernardo Luiz. É amor. Show, é sempre a ordem, é amor, depois show, depois Bernardo, depois Bernardo Luiz. Quando chega no quarto, já é vermelho, é assim, tipo alarme. A temperatura já subiu, entendeu? Então a palavra é 7%, o tom de voz, a maneira como você fala é 38% da comunicação e os 55% são o não verbal. Então tem o verbal, o paraverbal e o não verbal. O não verbal é a body language, que é a tua linguagem corporal. Por isso que vídeo bomba tanto. Porque quando você está assistindo alguém falar, fotografia pode mentir, mas vídeo não mente. Um texto alguém pode escrever por você. Uma foto numa internet com um texto embaixo, você tira a foto, contrata alguém, faz um Photoshop, mas um vídeo é você falando na essência aí. Aí você consegue ver a energia da pessoa, consegue ver como é que ela articula as ideias. Ele é muito mais verdadeiro e a gente consegue, inclusive, confiar mais. Então, esse é o segundo ponto que eu queria colocar. O terceiro ponto é que, assim como no supermercado, você também vai escolher não necessariamente o melhor produto. Você vai escolher o produto mais conhecido. Por quê? Porque o mais conhecido, que é o mais comentado por todos, vai te trazer mais segurança. E aí você vai falar, por que médico tem que trabalhar personal branding? Porque não adianta você ser o melhor. Se você não tem uma imagem adequada, que vai depor contra você, você vai ser a embalagenzinha sujinha ou danificada na prateleira. E também, se você não trabalhar a sua audiência, se você não mostrar quem você é, inclusive com gravações de vídeos ou coisas que mostrem todo o conteúdo que você tem. Porque na prateleira do supermercado da vida, o produto conhecido vence o produto melhor. Então, se você é um excelente profissional, eu te faço até um pedido, né? Olhando para cá. Se você é um excelente profissional, por favor, se divulgue, porque você vai impedir que profissionais piores do que você atendam os seus possíveis clientes, que vão ficar muito mais bem atendidos se você se divulgar. Então, não é bom apenas para você. Faça isso de bem para o mundo, porque você vai permitir que as pessoas tenham acesso a um profissional tão bom quanto você. Então, eu acho que assim, é deixar de imaginar que a tua exposição é só para te promover. Não. A tua exposição, na verdade, é para ajudar as pessoas a encontrarem você. Então, quando você tem essa visão de mundo, que não é uma visão tão egocêntrica do tipo, mas eu tenho que me expor. Não, mas você blogueirinho, blogueirinha, não. Você vai permitir que as pessoas tenham acesso a tudo aquilo que você estudou, a tudo aquilo que você investiu tanto da sua vida, por uma coisa que você é tão apaixonada e tão bom, ou apaixonada e tão boa. Então, você está servindo melhor ao mundo quando você para de olhar a tua exposição como alguma coisa que é ou um risco para a tua imagem, porque focada tem muita gente que pensa, né? Exatamente, porque isso é olhar muito para dentro. E passar a olhar como um serviço que você está fazendo para os outros. E aí acho que muda totalmente o significado. Eu tive que fazer essa mudança, porque eu era uma executiva de marketing acostumada a fazer branding para as empresas. E sempre com um cargo de confiança, onde eu tinha que controlar o que eu ia falar.
porque você sempre lotada de informação confidencial. Então, eu me travava. Quando eu comecei a trabalhar com personal branding, eu tinha um bloqueio de me expor. Aí eu comecei a falar, gente, como é que eu posso comprovar para os outros? Como é que eu posso falar para você que você tem que fazer isso, se eu não tô fazendo? Caso de Ferreiro, espeto de pau ali, né? Mas é total. Então, até que eu falei, não, eu não tô fazendo isso por mim. Eu tenho que fazer, sabe, isso também pelos outros. E aí eu descobri uma coisa muito louca, que ninguém tá prestando atenção. Uma coisa é assim, você se expor na rede social, imagina que você tá numa grande feira, que você vai, não feira livre, mas que você tá num evento, uma feira que acontece, tem alguma feira médica que vocês vão, que tem os stands? Congresso, que tem aqueles vários standzinhos. Quando você vai para a rede social, é assim, as pessoas que estão passeando por ali, elas estão passeando pelos diversos milhares de stands, que são os perfis que estão passando. O teu desafio é chamar a atenção da pessoa. Então, eu achava, o primeiro post que eu fiz no LinkedIn há muitos anos atrás, eu demorei uma semana, eu escrevi, reescrevi, eu falei, não, vamos pensar que eu sou muito menos do que eu sou, preocupação. Gente, na hora que eu postei, aí pra você, né? Acho que eu tive 15 likes. Aí eu percebi que eu não tinha importância que eu achava que eu tinha. Então, assim, que estava me freando e que, pelo contrário, eu tinha que me esforçar para entregar um conteúdo melhor, como um expositor de um stand que tem que se esforçar para se diferenciar dos outros, para oferecer alguma coisa muito incrível, para conseguir, de fato, chamar a atenção. Então, é uma mudança de mindset de um extremo para o outro. Nossa, total. E entrando nessa linha de se expor, eu acho que isso aqui é um assunto que é também interminável. Dá pra gente explorar muita coisa aqui. Mas todo mundo que tá aqui nesse podcast já passou pela dificuldade de se expor nas redes sociais, né? Daquele primeiro story. Digamos que ainda passo. Não, mas é uma luta contínua, né? Porque, por exemplo, o meu perfil comportamental é completamente introspectivo. Então, quando eu vou fazer uma live, quando eu vou fazer, sei lá, um evento, falar em público, sei lá, como no Burn-In, aquilo ali me consome uma energia que é muito grande, assim. Eu me sinto muito mais confortável em casa, escrevendo, pensando, estudando, criando, do que na frente de um palco. Só que a partir do momento que eu entendi isso que você falou aqui, cara, as pessoas não estão ali julgando cada movimento seu, cada passo seu. As pessoas estão vivendo a vida dela. E a exposição, ela não é negativa, ela é positiva. Porque se você confia naquilo que você faz, se você enxerga valor, se você acredita no seu trabalho, a melhor coisa que pode acontecer é que mais pessoas saibam do que você está fazendo, que mais pessoas entendam o potencial que aquilo tem para a vida delas, porque assim a sua mensagem chega para mais pessoas, o seu trabalho, a sua capacidade, qualquer seja a sua função laborativa, ela vai atingir mais gente. A exposição não é negativa. Pelo contrário, é positivo. Só que você tem aquele bloqueio ali no início de que, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu não sou capaz. E o pessoal, como é que eles vão reagir? A partir do momento que você para de dar atenção, de dar ouvido ao que as pessoas vão reagir de forma negativa, e sim, como que você pode impactar mais uma pessoa? Como que você pode levar isso adiante? Acho que a chave vai mudando. Acho que a ficha vai caindo. Não faz todo sentido. E como você estava falando, assim, você se expor, às vezes você tá levando uma informação, você tá levando um conteúdo para alguém que vai mudar a vida da pessoa, né? Então, quantas pessoas, sei lá, ouviram você palestrar no Burn-In? Gente, é real isso, tá? O Bernardo, depois de live, depois de semana de lançamento, depois de palestra, ele deprime, assim. Deprime que eu digo ele morre, fica morto de cansado, sabe? É como se alguém tivesse sugado toda a energia dele. Quem vê ele palestrando, quem vê ele falando, não imagina que isso acontece. Acho que é natural, né? Acha que é tipo um dom, assim. Não, a pessoa nasceu com esse... Isso é construído, né? Então, falar em público é uma construção. A gente perder o medo de se expor é uma construção. Mas quanto antes a gente entende que isso é benéfico, e é benéfico não só pra gente, como pra todas as pessoas, que a gente tá garantindo o conteúdo de qualidade ou as informações relevantes que a gente tá entregando, a gente vira essa chave e começa realmente quer saber? Bora, né? Vou ser julgada se eu fizer, vou ser julgada se eu não fizer. E é isso. Martin Luther King já falava, né? Não é o barulho dos maus que incomoda, é o silêncio dos bons. É você ficar ali no seu cantinho, você tem um tesouro na sua mão, só que ele tá lá no fundo do mar. E aí não adianta, porque ninguém vai encontrar. Totalmente. Tem uma coisa também, que é outra coisa que eu ensino para os meus mentorados. Existe uma confusão que normalmente a gente faz da definição da palavra introversão com timidez. E são coisas distintas. O introvertido é aquele que olha para o mundo
E ele capta as informações e ele precisa processá-las internamente. Então, ele tem uma necessidade de isolamento, justamente o que você falou, quando eu fico escrevendo, são pessoas que têm um pensamento interior muito grande, tem conversas internas muito grandes. Então, ele precisa. É exatamente ele precisa se isolar e ele fica naquele processo, remoendo e ela tá te descrevendo, amor. A Gabi brinca que eu tô em crise de ausência, né? Às vezes ela tá conversando comigo e eu tô assim, olhando, pensando, porque eu tô numa conversa aqui comigo a 120 km por hora. O teu mundo é dentro. Esse que é o introvertido. Ele para no meio do corredor, assim. Porque ele tá processando. O que tá acontecendo, Bernardo? Ele não responde. Porque ele tá com a energia dele. Desculpa. Então, ele tá com a energia dele dentro. O extrovertido é diferente. O extrovertido, mulher normalmente já é um pouco mais extrovertido e homem em geral é um pouco mais introvertido, mas tem as inversões. O extrovertido, ele processa para fora. Então, ele processa conversando. Ele precisa trocar ideia. Eu sei. Então, eu sei que é você. Você tá cochichando aqui. E ele precisa contar. Aí, muitas vezes, o introvertido pensa que ele tá sendo consultado, mas ele não tá sendo consultado. Na verdade, é pra ele, é pra ela. Ela tá pensando. Então, o que ela tá só fazendo, o que você faz calado, isolado, ela precisa fazer falando. E se ela não puder falar, a extrovertida ou extrovertido, se não puder falar, inclusive não consegue pensar, porque pensa falando. Sofre, né? No seu casamento, eu aposto que é assim também, né? Pelo que você tá falando. As mulheres, em geral, são mais assim, mas eu sou sempre meia mussarela e meia calabresa, né? Então, eu sou hard, mas eu também tenho o soft. Então, eu sou meia extrovertida, eu falo bastante, mas eu preciso dos momentos. Do momento eu sou estratégica, eu preciso da minha visão global, eu sou profunda, sabe? Do tipo, eu preciso estudar muito a fundo. Preciso desse lado. Mas, por exemplo, eu vou tomar qualquer decisão na empresa, ou eu vou fazer qualquer coisa, assim, relacionada mesmo à parte profissional. Primeiro que, lógico, eu tenho um professor dentro de casa, né, gente? Isso é um fato. Então, eu consulto ele, sim, para muitas coisas, para pedir muitas opiniões. Mas, às vezes, eu tô, tipo, não, porque daí, olha só, a ideia que eu tive. Então, eu preciso contar pra poder desenvolver o negócio, sabe? Eu acho que isso também é um equilíbrio bom que a gente tem em casa. Só pra complementar essa história. Aí tem o tímido ou a tímida, que, assim, teoricamente, pelos estudos, 30% é realmente genético. A pessoa já tem uma timidez muito maior, 70% é pelo meio ambiente. Se você tá numa família de tímidos, se você é tímida ou tímido, vai ser mais difícil, porque você foi criado num meio ambiente assim. Mas, em geral, a timidez, quando ela não é uma coisa já genética, que você nasceu assim, é medo da opinião alheia. Então, isso explica quando você fala assim, exatamente o teu discurso, você é um introvertido, mas você já aprendeu a se expor, é óbvio que vai gastar energia, porque falar para fora não é o seu natural, mas quem te viu no palco sabe que você não tinha nenhum grau de timidez, porque a sua preocupação não era com a opinião alheia. A sua preocupação era com a mensagem que você tinha que passar como missão naquele momento do evento, a transmissão da sua mensagem. Então, você abre exceção de sair do teu mundo para servir para passar a sua mensagem. Ao passo que você pode ter um tímido extrovertido. Como assim, Liris? Você pode ter um tímido extrovertido. Aquela pessoa que, às vezes na empresa, ou aquele teu amigo que fala com todo mundo, e aí, fala até com a sombra. Aí você fala assim, faz o seguinte, sobe no palco agora e vai falar, a pessoa vai falar, não. Tem você entendeu? Porque tem medo de ser julgado. Uma coisa é ser simpático, trocar. O carioca é um perfil mais assim, né? Mais extrovertido. Mas muitas vezes você confunde o extrovertido com o não tímido. E o extrovertido numa situação de, então, já que você é extrovertido, vai lá e vai falar, não, eu morro de vergonha. Você vai falar, como você assim? morre de vergonha? Porque morre. Porque são coisas distintas. Então, trabalhar a timidez é entender que você não tem tanta importância quanto você acredita. É entender que a opinião alheia não te define, que você é que tem que buscar o teu próprio valor e se preparar. É entender que é algo absolutamente treinável, que quanto mais você faz, mais autoconfiança você vai tendo, menos impacto negativo você vai percebendo que isso tem na tua reputação, e independente de você ser introvertido ou extrovertido, os dois têm que se preparar para a exposição. É esse que é o fato, porque o introvertido já é preparado por essência, porque ele já é todo processado, né?
Mas os dois têm que se preparar para a exposição. E isso é treinável. Então, teoricamente, todo mundo tem capacidade de conseguir se expor, inclusive nas redes sociais, com a técnica correta e com um alinhamento interno, que é o que eu promovo no processo que eu faço, que é tratar do teu propósito, do teu objetivo. Quando você tem um propósito muito forte, como eu falei, deixa de ser deixa de ser alguma coisa só para você. Não se trata só de você. É para um propósito muito maior na tua vida. E é aquela frase, né? Quem sabe o porquê, então quem entende o propósito, vai enfrentar qualquer como. Então, o início é difícil, sair dessa inércia, sair do escuro e começar a mostrar o rosto é complicado, mas você sabe o que você quer com aquilo, você sabe qual é o seu propósito com aquilo, então acaba que vai se tornando mais, não fácil, menos complicado, eu diria. E pensando no ouvinte que tá ouvindo a gente aqui no Spotify ou quem tá assistindo no YouTube, vamos dizer que agora ele entendeu, ou ela entendeu a importância da marca pessoal, do personal brand, no posicionamento que ela tem ali no dia a dia, independente do momento que ela tá. Faculdade, residência, mercado de trabalho. Ela deve estar se perguntando agora, como eu começo? Como que eu implemento essa marca pessoal? Como eu crio minha marca pessoal? E principalmente, qual é a marca pessoal que eu quero transmitir adiante? Como é que a gente começaria a construir isso, Líris? Você que já tem mais experiência que a gente. Perguntinha bem fácil para ela. Bem tranquila, né, amor? Não, é assim, primeiro passo é entender que não existe marca profissional e marca pessoal, porque a gente tem mania de se rachar ao meio. Achar que o doutor que veste o jaleco que tem, ou a doutora, tem que ter uma postura XYZ e no final de semana pega as redes sociais pseudo-pessoais, né, como Instagram ou Facebook, e posta coisas que não ajudam em nada na construção da sua marca pessoal / profissional, porque nós somos seres integrais. E quando isso não importa a profissão, como executivo, alguma coisa, você deixa de lado faz essa cisão, você deixa de lado, é como se você pegasse uma parte sua e deixasse, como eu falei, no banco de reserva. No processo que eu faço junto com os mentorados, eu faço um processo de feedback, é muito interessante que os que defendem, não, eu sou uma pessoa completamente diferente no trabalho do que eu sou em casa. Aí vem os feedbacks, pessoais e profissionais, e vem com as mesmas características. Você acha que você engana os outros, só que mas é impossível. No fundo não, né? Então é melhor você assumir. Né? Então, primeira coisa, assuma. Primeira coisa é assuma. Você já é uma pessoa, você já é uma marca, você já é um profissional, um ser integrado, um ser integral, e você já está distribuindo sua reputação. Quanto antes você deixar, você pilotar essa reputação, melhor. Tornar consciente, né? Porque às vezes você está fazendo de forma completamente inconsciente. Total, e é um carro que está andando feito louco, sem direcionamento nenhum, você no banco de trás, e a tua reputação, e a tua história sendo escrita, e as pessoas colhendo, como se fosse, sabe, pedacinhos de um quebra-cabeça por onde você passa, e você não tem nenhum domínio sobre o processo, você só está deixando rastros, e as pessoas, quando você não entrega todas as pistas, as pessoas precisam ligar os pontos. A gente precisa ligar os pontos, a gente adora dar uma de Sherlock, agora eu já entendi. Uhum. E aí, quando você vai contratar alguém, você dá um Google no nome da pessoa. No que você dá o Google é o maior dedo duro que tem. Ele vai passar todas as tuas informações. Se você não produzir informações boas para ele passar intencionalmente a teu respeito, ele vai pegar um monte de coisa que não é legal. Então, como é que começa o processo? Primeiro, entendendo que você é googável, entendendo que qualquer pessoa que for te contratar vai dar uma googada e vai pegar os teus rastros. Então, comece a pilotar, assuma que você é uma marca, tenha consciência disso e comece a fazer as coisas de uma maneira mais intencional. Pelo menos, no primeiro momento, tome mais cuidado. Segundo, fazendo uma analogia aos médicos. Você já descobriu que você tem um sintoma. Aí, o que você vai? Você precisa ir para o médico para fazer um diagnóstico. Então, essa é a primeira etapa do meu processo. Eu faço um diagnóstico para a pessoa entender como é que está a marca dela no momento. E também, neste diagnóstico, entender quais são os ingredientes do shampoozinho que está lá na prateleira do supermercado. Organizar a casinha, né? Entender, olha, eu sou bom nisso, eu sou boa naquilo, aqui eu não sou muito legal. Coisas que muitas vezes os outros até sabem a teu respeito, mas você às vezes não tem consciência. E é difícil, né? É difícil esse autoconhecimento. É muito difícil.
E a gente não é treinada para isso, ninguém faz isso com a gente, nenhuma faculdade ensina, nem não ensina liderança, não ensina autoconhecimento, não ensina marketing, não ensina nada disso. Jogam a gente na vida profissional sem esse preparo. Então, a primeira parte do processo é essa. A primeira é tomar consciência de que precisa de ajuda, procurar ajuda, que nem o médico. Você está com um negócio, precisa do médico. Aí o médico vai pedir para você relatar suas dores, então tem o diagnóstico. Aí tem as ferramentas de diagnóstico, que são os exames que você passa pelo processo, para saber como é que você está, o que você tem de bom, o que tem que não tá legal. Num segundo momento, você já se entender um pouco melhor, tá bom, eu sou este produto com esses atributos. Aí vem a parte do, peraí, mas o que eu quero fazer na vida? Qual que é o meu propósito? Depois de você descobrir o propósito, vem a parte do posicionamento. Eu quero ser isso e essa é a maneira que eu vou me posicionar. Então, é quando o shampoo define quais são os benefícios que ele vai escolher comunicar para o mercado. Porque você é muito maior do que o que você tem muito mais facetas de você também do que o que vocês comunicam aqui. Só que vocês têm que fazer um recorte daquilo que serve para atender ao propósito que vocês têm hoje de carreira. Mas a gente é muito mais complexo do que o que a gente mostra. Tem muito mais líderes aqui dentro, muito mais Bernardos e Gabi do que... No final, você tem que definir o que você quer mostrar, né? Exatamente. O que você quer... Porque a partir do momento que você define o que você mostra, você está construindo o quebra-cabeça ali na frente da pessoa. Só que tem um problema dessas pessoas, que é um problema comportamental, né? Que é até o Daniel Kahneman que fala muito disso no Rápido e Devagar. Que o ser humano, de forma geral, ele é muito bom em tomar uma conclusão precipitada baseada em evidência limitada. Sim. Então você pega 2, 3 características da pessoa e você já, esse aqui é o estereótipo. Fulano não é bom porque ele faz isso, isso e isso. Você não vai, é raro você ter o tempo ali para aprofundar, para analisar todo o track record, para analisar todo o currículo daquela pessoa. Muitas vezes você está ali naquela loucura do dia a dia, você está tomando conclusão precipitada o tempo inteiro. E a gente toma decisões baseadas nessas conclusões precipitadas. Exato. Né? É o que você vê, é tudo que há. Que a gente sabe. E a necessidade do rótulo. Exato. Porque assim, se o produto não está com rótulo, eu coloco o rótulo nele. Lembra que eu falei da necessidade por autodefesa? Exato. Você tem que tomar uma decisão rápida. Se não tem informação suficiente, você vai ter que escolher para saber, é perigoso, ou eu me afasto, ou é bom, eu me aproximo. E a sua escolha é, eu vou definir o meu rótulo ou vou deixar que as pessoas definam para mim? Exatamente esse o ponto. Se você não se colocar o rótulo, você vai ficar ou a embalagem branca, que ninguém vai nem te escolher, ou vai permitir que te coloque um rótulo errado, que não é o teu verdadeiro. E nisso a imagem prejudica totalmente. A embalagem vai estar lá machucadinha ou com os atributos errados. E aí, qual é o maior perigo disso? O maior perigo disso é que você vai atrair gente errada para a tua vida. E isso serve, inclusive, para a vida pessoal. Quando você não sabe quem você é, quando você não sabe quais são os seus valores, quando, inclusive, não sabe nem qual é o seu valor, né? Porque tem gente que não sabe nem qual é o valor que tem. Quando não sabe o que é inegociável, que a gente fala também no processo, aquilo que você não abre mão, quais são os teus limites, você permite que as pessoas passem dos seus limites porque nem você sabe qual é o teu limite. Nem você se conhece o suficiente Você não se conhece. Então, de novo, o produto tem que saber quem ele é, para quem ele serve, que benefícios ele entrega, que problemas ele resolve, como ele se posiciona. Então, esse é todo o processo que começa com autoconhecimento, né, do diagnóstico, passa pela parte do propósito, aí vem o posicionamento, que é qual é o meu público que eu quero atender. Eu quero atender todo mundo, ok, mas você tem que se tornar forte para um determinado público. Pensa assim, se você, por exemplo, você tem algum problema médico, eu sei que tem várias especialidades, mas, por exemplo, se você tiver um problema gástrico específico, você vai num clínico geral ou você vai procurar um especialista? Sim. Você vai procurar um especialista, você tem que nichar para as pessoas terem mais segurança do que nem antigamente o dentista fazia tudo, né? Você ia no dentista, ele colocava aparelho, cuidava de canal, né? Hoje não, tem cada um para uma especialidade. Se você tem um problema de canal, você vai num dentista genérico, faz tudo, ou você fala, não, eu vou numa pessoa que é especialista nisso. Não dá mais para ser aquele profissional pato, né? Não dá. Não voa bem, não nada bem, não anda bem. Né? Não, porque nessa prateleira você vai estar com
Eu falo que é o marketing da década de 50 e 60, que tinha o biotônico Fontoura. E curava, eu falo assim, curava unha encravada. Exatamente. Servia pra tudo. Eu tomei muito. Azia, má digestão, unha encravada, queda de cabelo, tudo. Até pra te deixar mais bonito. Pra quem não viu, pra quem não viu o vídeo, ela botou pra mim. Pra quem tá só ouvindo no Spotify, queda de cabelo, Bernardo Luiz. Biotônico Fontoura. Aí, resolvi meus problemas. Naquela época, um produto servia pra tudo. No início da era do marketing, né, que a gente chama do marketing 1.0 do Tucker, você tinha um produto que era tipo one size fits all, um produto para todo mundo. Só na década de 70 começou a ter produto para nicho. Muito louco, isso é recente. Que aí teve o Choquito da Nestlé, o mercado começou a tratar como segmentação. E tem gente que até hoje está na profissão se tratando como marketing 1.0. Não dá, porque assim, o marketing foi evoluindo para cada vez uma segmentação maior, uma especialização maior, um aprofundamento melhor de conhecimento, de informação dentro daquela tua área específica. Você pode até fazer outras coisas, você oferece como serviços complementares. Você pode ser um médico, que eu acho muito bacana, quando você também tem uma visão integral, né? Você entende como funciona o ecossistema, você é especializado naquilo. Mas você não vai curar só aquilo esquecendo, tipo assim, eu vou curar esse órgão e vou... O super zoom ali, né? Mesmo porque as pessoas são pessoas, elas não são doenças ou problemas, né? Então é legal você ter essa visão integral, é legal você entender como funciona a anatomia, o ecossistema, mas você precisa se posicionar em termos de marketing para alguma coisa. E depois que você escolhe o teu posicionamento, aí sim vem a parte da imagem, que é a embalagem e a ativação. Se você fizer a ativação sem ter todo esse pré-trabalho, e é por isso que eu falo que eu adoro fazer esse pré-trabalho, porque quando a pessoa se encontra, é como se fosse a analogia de uma luz que está sem foco e vira um raio laser. Sabe, do tipo, dá um clique, e aí vai abrir câmera, vai fazer post, vai fazer tudo o que tem que fazer, de uma maneira tão rápida, porque você tem um senso de urgência, é muito louco. Os mentorados, na hora que se encontram, as mentoradas, parece que não posso mais perder um minuto na minha vida. O nível de aceleração é absurda. E essa aceleração é só porque a gente para de perder energia, que nem uma mangueira que é cheia de furinho, que vai perdendo energia, dissipando a energia. Não, fecha todos os buraquinhos e fica como se fosse um laser focado no teu crescimento e todo mundo te reconhece. Aí acontece o que aconteceu com você. Nossa, o que você mudou? Você entendeu quem você era, você entendeu o que você queria para a tua vida, como você queria ser vista, como você queria ser reconhecida. Você assumiu esse papel, você entendeu no que você era boa, aquilo que você não era boa. E aí essa coerência, esse é o foco laser. As pessoas olham e falam, nossa, você mudou, porque muda. Começando dentro de casa, né? Muda a autoconfiança. E eu acho que um grande erro nesse processo todo, e aqui a gente está falando de personal branding, mas isso eu acho que expande para qualquer modalidade de desenvolvimento pessoal aí que você busca. A gente às vezes fica muito mais focado em implementar velocidade antes de setar a direção. E não adianta. Porque se a gente começa a colocar velocidade na direção errada, você está consumindo ali uma energia, você está tendo esforço. Está se afastando cada vez mais de onde seu você objetivo. quer, né? Então, eu acho que faz muito sentido o que você falou, porque antes de tudo, antes de colocar a mão na massa, antes de executar, o primeiro é para onde a gente vai. O que a gente quer mostrar aqui, o que a gente quer fazer, o que a gente quer construir. E aí depois que essa direção está bem estabelecida, aí sim é velocidade, é pau na máquina. É a gente virar vetor, né? Ter direção e sentido para poder ter intensidade. Então... Eu chamo isso também no processo do exercício da bússola e do relógio. Porque você tem que estar com os dois na mão o tempo inteiro. Você tem que estar com a bússola numa mão e o relógio na outra. Por quê? É óbvio que assim, se você não tiver a direção, o que você faz é acelerar dentro de um determinado tempo em direção à parede, né? É suicídio. Você está na direção errada e acelerando, você vai se matar ali na frente. Mas você também só olhar para a bússola e não olhar para o tempo, não olhar para o relógio, vai fazer com que você perca grandes oportunidades na tua vida. Total. Então, o exercício da vida é balancear sempre a direção com o tempo, a direção com o tempo, para que a velocidade seja uma consequência natural do gerenciamento dessas duas ferramentas, da bússola e do relógio. Entendeu? Uma boa analogia, vou usar aqui agora na mentoria. Porque a gente bate também muito nisso, né? Sim. Quando o aluno chega, a gente fala muito de planejamento, a gente fala muito de
você se organizar e tudo mais, só que o planejamento ele também às vezes tem esse viés, essa face oculta, que ele é perigoso, porque o planejamento ele gera uma falsa sensação de progresso. Quando você fica ali se planejando, quando você fica estudando, quando você fica tentando descobrir o melhor caminho, o caminho perfeito, o caminho ideal, aquilo gera uma falsa sensação de progresso e evita a dor de você andar, porque a parte que é mais difícil é começar a fazer. A parte que é mais difícil é você dar o primeiro passo. E o planejamento, ele cria, vamos dizer assim, um antídoto para o primeiro passo, porque você se engana falando, não, mas eu tô aqui, eu tô setando a melhor direção, eu tô vendo a melhor maneira, e isso gera um conforto. Mas é um conforto que não é real, porque você não avançou em nenhum lugar. Você definiu para onde você vai, mas muitas pessoas travam ali nesse planejamento infinito, né? Já o ar-condicionado funcionou, né? O ar-condicionado embaixo diminuiu. E essa coisa que você falou me lembra muito aí a Líris Executiva entra em ação. Quando a gente trabalha com um produto, né? Existe o conceito de markup, e na CA eu já achava ótimo que era o conceito do BCP, que era o markup é o lucro potencial, e BCP é o Buyer's Calculated Profit. Então era o lucro real, né, lucro calculado do comprador. Qual era a diferença entre o markup e o BCP? O markup é aquilo que você acreditava. Você pega um produto e fala, expectativa, eu vou vender esse produto por R$9 mil, sei lá, por R$10 mil. Só que na prática, se o mercado só pagar R$5 mil, e se você comprou por 5, o teu BCP foi 0, quer dizer, você não teve lucro nenhum. Você só descobre na prática qual é o teu lucro real. Então, quem fica só no planejamento, quem fica só na teoria, vive no markup. E tem gente que vive em markup. Tem gente que vive sonhando, vive acreditando. Eu tive uma ideia fantástica. Ideias que vale 10 centavos. Que vale R$1 milhão. Não, já colocou em prática, já testou, já viu se funciona? Porque é nessa hora que vira o Buyer's Calculated Profit. E é quando você entra em ação, é que você descobre se realmente aquilo tem valor. Enquanto não tem, é só lucro potencial. É maravilhoso ter isso? Sim. Você tem que planejar para ter um bom markup. Você tem que estudar, você tem que fazer a melhor negociação, você tem que ter estratégia para criar o produto. Tudo na vida você tem que ter estratégia. Mas é só quando você vai para a vida. É a bússola e o relógio. Não, essa analogia. Não adianta você ficar só na bússola. Então, planejando. Se você nunca vai e tira do papel, você não sabe realmente o que aquilo vai te trazer. Então. E eu acho que, no final do dia, o que a gente está querendo aqui é que muitas vezes a gente fala de destaque, de sucesso, de representação, mas na verdade o que as pessoas buscam é que elas tenham, vamos dizer assim, uma percepção justa daquilo que elas querem mostrar. A pior coisa não é você não ser engrandecido por alguém. A pior coisa, eu acho, que é você não conseguir traduzir o que você quer que você tenha ali dentro, né? Eu acho que é para isso que serve o personal branding, para você pegar as suas fortalezas, pegar os seus pontos fortes, pegar a sua história, pegar a sua formação e conseguir mostrar isso, não mais nem menos, mas aquilo que você é, aquilo justo, né? E esse é um desafio que a gente tem na nossa vida, né? Porque como que a gente mostra o que a gente é, se nem a gente sabe quem a gente quer ser? Eu acho que esse é o maior desafio. E quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de decisão de vida, o mais difícil não é falar, eu quero ser sei lá, ser urologista, eu quero ser empreendedor, eu quero ser mentora de executivos. Eu acho que o mais difícil é definir quem você é, não o que você quer ser. Sim. Eu acho que o personal branding também ajuda nisso, né? Porque é uma jornada de autoconhecimento no fim do dia. Totalmente. Essa é a base de tudo, como eu falei, esse é o diferencial que eu trabalho. E depois entra a parte do marketing, porque eu falo, não basta ser, você precisa aparecer. Primeiro você tem que ser, você precisa. Eu acho que assim, não é só ser, se você quiser só aparecer sem ser, você é uma fraude e não é sustentável. Exato. O marketing amplifica, né? Aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Mas marketing nenhum sustenta um profissional sem conteúdo verdadeiro. Exato. Né? Assim, tem uma frase também que eu acho, algumas frases que eu acho ótimas, né? Que são: você engana todo mundo durante algum tempo, ou você engana alguns durante todo o tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo.
Muito bom. Por isso que não é sustentável. Tem que ser um processo de dentro para fora. E depois que você já está pronto, você já está terapeutizado, ou terapeutizada, já sabe o que você quer ser da vida, aí entra em ação a Lyris Marketing, com todas as ferramentas que fazem com que as mãos consigam agir. Dentro do processo, eu falo que é um alinhamento do pensamento com o coração para as mãos agirem. Toda vez que a gente está num processo de paralisia, é porque a gente está numa briga entre o que o coração quer e o que o teu cérebro quer. O teu cérebro racionalmente quer alguma coisa e o teu emocional fala, não, pelo amor de Deus, você está com medo, está com insegurança, ou acha que vai dar errado. E você fica nessa briga interna e as mãos ficam literalmente de braços cruzados, esperando uma definição ali, né? Um acordo. E aí, qual vai ser? Qual vai ser? Aí, quando o cérebro toma a decisão, normalmente quem manda é o coração. A gente pensa que a gente é racional, mas é mentira. Quem manda mesmo é o coração. Mas, às vezes, o cérebro vence, aí o coração fala, tá vendo? Eu sabia, minha intuição falou. Quando você fala assim, minha intuição era o coração que falava, não vai. E quando o coração quebra a cara, vem o racional e fala, também era óbvio. O óbvio é o cérebro falando, né? E a intuição é o coração falando. Então, nesse processo, a gente tem que promover o alinhamento dos dois, que é a história do teu porquê, do teu autoconhecimento, do teu posicionamento, que já começa a ter o racional. E aí vem as ferramentas. Quando você começa a entregar a ferramenta de marketing, aí sim, como redigir posts, como criar vídeos, como fazer vídeo para o YouTube, tudo tem roteiro hoje em dia, tudo tem ferramenta. Você só instrumentaliza para a pessoa que já está preparada, já está convencida, não tem mais nenhuma briga interna. Você capacita tecnicamente e a mão executa. Fica muito mais simples o processo. Agora, tem muito processo no mercado, que é o da capacitação das mãos. E aí, o que acontece? Eu tenho uma pessoa que é diretora de um hipermercado, que trabalhou comigo, enfim, está em outro hipermercado, mas muito querida. E ela falou, Lyris, eu já fiz um curso de marca pessoal, não adiantou nada. Não, porque não trabalhou o serzinho. O coração e a cabeça seguem brigando, né? Seguem brigando. E ela falou, eu não consigo escrever um post no LinkedIn. Eu falei assim, já sei. A pessoa falou que você tinha que ter um símbolo. A pessoa falou que você tinha que ter umas frases. Isso aí, tem que ter um símbolo, tem que ter uma frase, tem que ter, como que é mesmo? Uma tem que bio no perfil. Bio, tem que ter, eu falei assim, eu fiz todo o dever de casa, tudo, as cores que eu vou usar, eu já fiz todo o dever de casa, mas eu não consigo me expor, porque parece que eu vou ser ridícula. Eu falei, pois é, não resolveu o probleminha por trás, né, do computador, né, daquela pecinha que fica atrás. Então, você tem que unir os dois. Passando pela parte emocional, você tem que instrumentalizar. E não é diferente de uma consulta médica. Eu acho muito legal quando você vai em 2 médicos. Tem um que fala assim, te atende, pede pra você fazer exame, tudo, olha pro teu exame e fala, ó, toma o remédio tal, vai embora. Próximo. Aí tem o segundo que fala assim, então, vou te explicar. Aí começa a falar Medicase, né? Aquelas coisas que você não entende nada. A taxa de, sei lá, hemoglobina, de não sei o quê, você não entende nada do que ele tá falando. E ele fica falando pra você como se você fosse uma médica. E você faz aquela cara de conteúdo, do tipo, tô entendendo tudo, mas não tô entendendo nada, mas eu não vou passar esse atestado de que eu não tô entendendo. Mas a pessoa vai lá e te explica. No fundo, o médico tá promovendo em você um alinhamento interno, para você, inclusive, se convencer, fala das consequências, se você não tomar, o que pode acontecer no futuro é isso. O médico mesmo, vocês mesmos promovem nos pacientes esse alinhamento interno nos pacientes, para o paciente ter vontade de sair daquele consultório, tomar o remédio e fazer a dieta, ou vocês não falaram do processo? De assumir o compromisso? Sim. Senão, não adianta, a pessoa está até com remédio, quanta gente acaba voltando, faz dieta e a dieta não adianta nada. E é isso, imagina se você pega um profissional que além de explicar, consegue falar com você usando uma linguagem apropriada, usando termos apropriados, se aproximando de você. Eu acho que essa virada de chave, a pessoa que entende isso, ela tem um potencial de crescimento e um potencial de se destacar mesmo no meio onde ela tá absurdo. E entrega resultado. É isso. Porque no final das contas, o que acontece com aquele paciente é que quanto maior a taxa de sucesso do paciente, maior a taxa de sucesso do médico ou da médica. Então, assim, tá tudo interligado. Você já faz isso como médico. Só que você talvez não tenha tanta consciência de que você aplica esse processo nos outros, mas não aplica esse processo em você mesmo.
A gente brinca aqui na mentoria, quando o pessoal começa a estudar com a gente, seguindo a nossa metodologia, que antes da gente falar de estratégia de estudos, antes da gente falar de técnica, antes da gente falar de revisão, a gente tem que entender o comportamento, porque muitas vezes o método de estudo de uma pessoa é reflexo do comportamento dela. Sim. Às vezes ela tem medo de praticar questão, de fazer prova na íntegra, porque ela, na verdade, ela tem medo de julgamento, ela tem medo de se sentir incapaz ali, inferior, de conseguir aquele objetivo. E o que você está falando é exatamente a mesma coisa. Porque de nada adianta você começar, não, você vai fazer não sei quantas questões, você vai fazer 10 posts no LinkedIn, você vai... Se você não entender antes o comportamento daquela pessoa ali por trás, não vai adiantar nada. Você vai trazer um monte de ferramenta, mas que não batem, né? Você vai dar 2 martelos ali e não um prego. Gente, no fundo, essa questão, acho que do alinhamento entre cabeça e coração é a peça principal, né? Se a peça principal e o que a gente vai fazer com aquilo são os parafusos que a gente vai usar por fora, ou é o polimento que a gente vai usar por fora. Se a peça principal estiver estragada e a gente não conseguir ajustar o que está quebrado, não adianta polir. Ela não vai funcionar porque você está polindo. Então você precisa primeiro ajustar, fazer ela funcionar, para depois você pensar no polimento. Então, acho que traduz muito bem isso que a Liris acabou de falar. E o quão isso é importante, né? Para a nossa vida, não só profissional, quanto pessoal também. A gente falou muito disso aqui. A gente atrai aquilo que a gente emana. É isso, né? Totalmente. E assim, se você for parar para pensar, os momentos da tua vida em que você mais brilhou, você definitivamente tinha uma vontade muito grande de fazer alguma coisa, teu coração estava ali falando, tamo junto. Você fez provavelmente um planejamento para atingir aquele objetivo, como por exemplo, imagina os seus estudos, a meta de estudos. Você tinha um planejamento, você tinha vontade, o cérebro se pôs de acordo com o coração. Você negociou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mão da minha vida pessoal tanto tempo, mas depois eu volto a me dedicar, ou eu vou sair só no final de semana. Você faz aquele planejamento, aquelas concessões. Ajustes. Porque também não adianta você, como eu falo, tem que ser padre, mas não tem que ser santo, né? Você faz aquele planejamento, o coração concorda, porque o coração fala, tá bom, eu faço esse sacrifício, a gente tá combinando que é por um tempo, beleza. E aí pega, e com as mãos bem instrumentalizadas, efetivamente com um site, com tudo ali de mão beijada, tudo explicado, é óbvio que vai ter sucesso. Agora, não adianta você pegar um outro programa, por exemplo, que tem um Boeing ali dentro, se você não cuidar antes dessa parte do alinhamento entre o pensamento e o sentimento, ou do cérebro com o coração. Porque você não vai ter a vontade, você não vai abrir espaço na tua agenda, você não vai dar foco, você não vai buscar os recursos necessários, você não vai buscar a ajuda necessária porque você não está pronto. E isso faz com que, eu te convido a uma reflexão. A autorresponsabilidade é a única solução que você tem para a tua carreira. Porque aonde você dedicar energia, eu não tenho dúvida de que vai dar resultado. Muito provavelmente, o que não deu certo até hoje, que você se dedicou, é porque não era para ser. Mas eu não tenho dúvida de que quando a gente, de fato, pilota com uma intenção verdadeira, os frutos vêm. Podem até não vir no tempo que você espera. Mas é só uma questão de tempo. Vai dar certo. Uau! Não é verdade? Eu já ia convidar aqui, né, para uma reflexão final do podcast. Ela já se antecipou. Já antecipou. E muitas reflexões. Muitas, né? E eu acho que foi muito legal esse papo, porque a gente trouxe uma temática, a gente trouxe o personal brand, mas na verdade a gente falou aqui de pessoas, né? A gente falou aqui sobre pessoas, sobre comportamento, sobre desenvolvimento, relacionamento. Então acho que esse podcast, apesar do título ser sobre a construção da sua marca pessoal, eu acho que ele traz muito mais recurso do que só isso, né? Não que marca pessoal seja pouco, mas eu acho que ele traz outros insights, outros inputs aí pro pessoal que tá ouvindo. É autoconhecimento, né? Que é o que mais falta hoje em dia na nossa sociedade, eu acho. E Liris, a gente tem uma tradição aqui no DesconstruCast, que é de todo nosso convidado, ou toda nossa convidada, indicar um livro para nossa audiência. E aí, qual o livro que você indicaria hoje pro pessoal que tá escutando? Nossa, é difícil falar um livro. Esse que é o desafio. Esse que é o desafio. Eu podia falar o Porquê, do Simon Sinek, podia falar das 7 leis espirituais do sucesso, que eu já li umas 30 vezes e cada vez que eu leio é diferente. Mas tem um livro muito simples, gostosinho de ler, chamado Os 4 Compromissos. É muito bacana e eu acho que é bem apropriado ao personal branding. Eu não vou contar quais são os 4 compromissos.
Mas eu recomendo muito, muito os 4 compromissos. Você lê, acho que num fim de semana, com poucas horas, escorrega a leitura. Tem alguns tapinhas na cara, sabe? Mexe muito, tem alguns tapinhas na cara para você despertar. E é um livro que eu tenho, como é que eu posso te falar? Eu tenho tanta estima por esse livro, que eu inclusive já presenteei, acho que uns 10 exemplares desse livro. Vou presentear vocês com deles. Que legal. Não, é muito legal. Eu já acabei com o estoque. Eu fui na Livraria Cultura uma vez, eu comprei o estoque que tinha disponível, sabe? Eu quero esse livro aqui. Quantos? Todos. Exatamente, não, foi isso que eu fiz. Eu comprei 10 de uma vez. Aí depois eu comprei online, fiquei esperando chegar, porque esgota, aí tem edição premium, não sei o quê. Olha, então gente, esse livro é muito especial. Não vou falar das 4. Se eu já falar, eu já vou entregar. Sem spoiler. Boa. E a tradução número 2, já ia falar a tradução de novo, tô embolando com essa palavra. Hoje você tá... Convidar alguém que você gostaria que a gente chamasse aqui no DesconstruCast para um papo com a gente. Quem você indicaria? Nossa, é outra coisa super difícil. São tarefas difíceis. É outra coisa super difícil. Me ocorreu uma pessoa, já que vocês estão falando de pensamento, que é uma psicóloga, amiga muito querida, que é a Rosane Albino. Já que se vocês quiserem falar mais sobre essa parte emocional, e ela fala também de futuro do trabalho, fala de burnout, eu acho que é uma pessoa bem bacana. Nossa, muito legal. Estudou comigo no Santo Agostinho, embora a gente não se conhecesse na época carioca. Olha, vocês vão falar desconstrução. Não, vou pedir pra ela. Não, esse podcast vai parecer que tem interferência, né? Vou ficar sobrando aqui, né, gente, no caso. Muitos R's e muitos X. Vou falar porta sozinha. Eu acho que ela é uma pessoa incrível para estar aqui. Acho que vai ajudar bastante. Nossa, que bacana. Sensacional, vamos convidar. Com certeza. E Liris, queria te agradecer pela presença aqui. Foi incrível esse papo. Eu acho que eu aprendi muito também. Aprendi demais, com certeza. Dá vontade de sair anotando aqui durante o podcast várias sacadas. Aí eu tô fazendo revisões mentais aqui para lembrar de tudo que a gente trocou de ideia. E para fechar, onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Pode me acessar no LinkedIn como Liris Gonçalves. É ótimo, nessa hora é ótimo ter um nome diferente, né? Então não tem muitas Liris Gonçalves também não. Então em todas as redes sociais eu estou como Liris Gonçalves, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube também tem um canal que eu estou começando a produzir conteúdo. Olha, demais! Não, e tá ficando super bacana. Que bacana. Tá crescendo ainda, porque eu comecei faz 2 meses, até te falei quando eu ia começar. Ainda tem muito que acelerar e investir, e eu tenho certeza que o que está lá já vai ajudar bastante. O seu arroba é @Liris Gonçalves, Liris né? Gonçalves, Liris _Gonçalves no Insta e procurem aí, pessoal, que vale a pena. No LinkedIn. Muito bom. E você, Show? Onde é que a gente te encontra? @DRA Gabriele, com 2 L's e Y. Beijo, mãe. Araújo, tudo junto. Então, DRA Gabriele Araújo. Só no lá? Instagram. E ele sempre me lembra. Toda vez eu tenho que lembrar. O empreendedor, quando tá começando, é difícil, né? A gente engatinha. Então, eu sempre esqueço do meu segundo Instagram, que é o @pediatra de consultório, que a gente dá todas as dicas, fala do passo a passo pro pediatra sair do zero, montar o consultório, pra perder esse medo, né? Tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje também. Então, sigam lá os pediatras e futuros pediatras. E o meu, @Bernardo Presch, no Instagram, PRSHT. No YouTube também a gente está no Mentoria Residência, que é o nome da marca que a gente construiu para preparação para residência. Inclusive, tem um link aqui na descrição, se você quiser conhecer mais do programa. Isso aí. E também estamos no TikTok agora. TikTok Bernardo Presch, para treinar as dancinhas que eu tenho que fazer aqui no podcast, né? Não, você tem contrato exclusivo com o DesconstruCast. E, gente, por favor, né? Vamos se inscrever aqui no canal do YouTube, se inscrevam no Spotify para receberem a notificação de quando a gente tiver episódio novo. Toda terça-feira, às 7 horas da manhã, a gente tá com episódio novo. E estamos no Instagram também agora, no @DesconstruCast, desconstrucast.podcast. Como quiserem, né? Ou com S chiado ou não, mas sigam a gente lá também para ver todos os cortes aqui das nossas gravações. E é isso, pessoal. Episódio finalizado. Queria agradecer a presença de todo mundo. Obrigada, Liris. Obrigado, Liris, de novo. Foi incrível a sua participação aqui. E até terça que vem, pessoal. Beijo, gente.